Existe uma prosperidade que não começa no dinheiro, não começa nas oportunidades e nem começa nas portas abertas. Ela começa no secreto ou no lugar secreto da honra. E talvez seja por isso que muita gente corre, luta, trabalha, tenta crescer, tenta vencer, mas continua travada por dentro. Porque a vida não responde apenas ao esforço, a vida responde também à nossa postura. E é no capítulo 7 de Números que existe uma lição muito poderosa sobre isso. Um capítulo que à primeira vista parece repetitivo, parece apenas uma lista de ofertas, de nomes, objetos e sacrifícios. Mas quando a gente olha com atenção, percebe algo mais profundo. Deus fez questão de registrar a entrega de cada pessoa. Nada passou despercebido, nada foi ignorado, nada foi tão pequeno a ponto de ser esquecido. E isso nos ensina uma verdade que pode mudar nossa mentalidade. Quando a gente honra o propósito, a prosperidade começa a nascer dentro de nós. E quando essa prosperidade nasce por dentro, a gente para de viver pequeno. Talvez a gente tenha aprendido a viver pequeno sem perceber. Pequeno nos sonhos, pequeno nas decisões, pequeno na fé, pequeno na forma de pensar, pequeno na maneira de enxergar os próprios dons, os próprios talentos, habilidades, pequeno na coragem de agir. Às vezes a gente não vive pequeno porque não tem capacidade. A gente vive pequeno porque foi ferido, limitado, desacreditado ou condicionado a pensar que não merecemos mais. A gente começa a aceitar o pouco, a gente se acostuma com migalhas, a gente chama medo de prudência, chama insegurança de humildade, chama escassez de realidade, chama falta de propósito de rotina. Mas o capítulo 7 de Números nos chama para despertar. Esse capítulo nos mostra que existe uma ordem natural e espiritual na vida. Primeiro vem a honra, depois vem o crescimento. Primeiro vem a entrega, depois a expansão. Primeiro vem o alinhamento, depois vem a prosperidade. Porque prosperidade verdadeira não é apenas ter mais coisas. Prosperidade verdadeira é viver alinhado com aquilo que nós recebemos do Criador. É usar nossos dons, é desenvolver nossos talentos, é cuidar da nossa mente, é agir com responsabilidade, é construir com sabedoria, é servir com propósito, é viver com paz, com saúde, com alegria e com liberdade interior. Em Números capítulo 7, o tabernáculo já havia sido levantado. O altar estava sendo consagrado. E os líderes das tribos de Israel começaram a trazer suas ofertas diante do Senhor. Cada líder trouxe sua contribuição, cada tribo participou, cada entrega teve valor. E o detalhe mais impressionante é este: as ofertas eram parecidas, praticamente iguais, mas mesmo assim o texto registra uma por uma. Deus poderia ter resumido tudo em poucas linhas. Poderia dizer, todos os líderes trouxeram suas ofertas, mas não foi assim. A entrega de cada um foi mencionada. O nome de cada líder foi registrado, a tribo de cada um foi lembrada, a oferta de cada um foi descrita. Isso nos revela algo muito forte. Aquilo que a gente entrega com honra não se perde no caminho. Pode ser que as pessoas não vejam, pode ser que ninguém aplauda, pode ser que ninguém reconheça, pode ser que pareça pequeno aos olhos humanos. Mas diante do Criador, uma entrega feita com propósito tem peso espiritual.
E aqui aprendemos a primeira grande lição do capítulo 7 de Números. Prosperidade começa com honra. Honra não é apenas falar bonito. Honra é postura. A gente honra quando cuida bem do que recebeu. Honra quando valoriza a vida. Honra quando respeita o tempo, quando trabalha com excelência, quando usa os talentos em vez de enterrá-los, quando para de reclamar e começa a construir. Muita gente quer prosperar, mas despreza o que já tem nas mãos. Despreza a saúde, a família, o tempo, a mente, o dom, despreza as oportunidades pequenas. Mas Números 7 nos ensina que o caminho da grandeza começa quando a gente honra o altar. E o altar para nós hoje também representa o lugar onde a gente coloca a vida em ordem. É onde a gente decide, eu não vou mais viver de qualquer jeito. Eu não vou mais desperdiçar meus dons, eu não vou mais agir como se minha vida não tivesse propósito. Eu não vou mais tratar como comum aquilo que Deus colocou em mim. Porque quando a gente honra o que recebeu, a gente se torna confiável para receber mais. A segunda grande lição é que cada entrega tem valor. Cada líder trouxe sua oferta e cada oferta foi registrada. Isso nos ensina que o Criador não compara a nossa entrega com a entrega dos outros de forma injusta. Ele vê o coração, ele vê a intenção, ele vê a fidelidade, a disposição, ele vê o que ninguém vê. E isso é libertador, porque muitas vezes a gente trava por comparação. A gente olha para alguém que está mais avançado e pensa, eu não tenho o que essa pessoa tem. Eu não sei fazer como ela faz. Eu comecei tarde, eu não tenho dinheiro suficiente. Eu tenho pouco estudo, ou eu não tenho estudo suficiente, eu não tenho influência, eu não tenho apoio. Mas o capítulo de Números nos ensina que o importante é não aparecer com as mãos vazias diante do propósito. Não vazias de dinheiro necessariamente, mas vazias de atitude, de fé, de coragem, de responsabilidade, de compromisso. A pergunta não é, temos tudo? A pergunta é, estamos entregando o que temos? Porque a vida começa a mudar quando a gente para de reclamar do que falta e começa a honrar o que já existe. Talvez a gente não tenha ainda a estrutura que deseja, mas temos uma mente que pode aprender. Talvez a gente não tenha ainda muito recurso, mas temos tempo que pode ser melhor usado. Talvez a gente não tenha todas as respostas, mas temos uma direção para seguir. Talvez a gente não tenha grandes oportunidades, mas temos pequenas sementes que podem ser plantadas hoje. E sementes honradas se tornam colheitas poderosas. A terceira grande lição é que repetição também é formação. Uma coisa chama atenção no capítulo 7 de Números. O capítulo repete muitas vezes a descrição das ofertas. Para alguns isso pode parecer cansativo, mas existe uma mensagem escondida aí. A repetição mostra ordem, mostra constância, disciplina, fidelidade. E isso conversa diretamente com nossa vida hoje. Porque muita gente quer resultado novo, mas não quer repetir atitudes certas. Quer prosperidade, mas não quer disciplina. Quer liberdade, mas não quer organização. Quer saúde, mas não quer constância. Quer riqueza, mas não quer sabedoria. Quer paz, mas alimenta confusão todos os dias. Quer crescimento, mas vive fugindo da responsabilidade.
Só que a vida tem leis naturais. Quem planta, colhe. Quem cuida, fortalece. Quem aprende, evolui. Quem pratica, melhora. Quem honra, cresce. Quem persevera, amadurece. E o capítulo 7 de Números nos mostra que existe poder na constância. Às vezes o que muda a nossa vida não é uma atitude grandiosa feita uma vez. É uma atitude correta, repetida todos os dias. Talvez acordar com propósito, cuidar do corpo, vigiar os pensamentos, organizar o dinheiro, estudar, trabalhar com excelência, tratar as pessoas com respeito, orar, agradecer, agir, recomeçar. É assim que a gente para de viver pequeno. Não apenas com emoção, mas com direção. A quarta grande lição é que prosperidade com propósito não é egoísmo. As ofertas eram para a dedicação do altar. Ou seja, aquilo que cada líder trazia não era apenas para si mesmo, era para algo maior. E aqui existe uma chave muito forte. Prosperidade sem propósito vira vaidade, mas prosperidade com propósito vira instrumento de transformação. A gente não busca crescer apenas para provar algo para alguém. A gente cresce para cumprir melhor a missão. A gente prospera para servir melhor, para cuidar melhor, para construir melhor, para abençoar mais, para viver com mais liberdade, para não ser escravo da falta, para ter domínio sobre o próprio tempo, para expressar os dons que recebeu ao nascer. O problema nunca foi desejar prosperar. O problema é desejar prosperar sem sabedoria, sem honra e sem propósito. Porque riqueza sem consciência pode destruir, mas riqueza com sabedoria pode libertar. Sucesso sem identidade pode nos aprisionar, mas sucesso com propósito pode abrir muitos caminhos. Liberdade sem responsabilidade vira bagunça, mas liberdade com consciência vira plenitude. É isso que a gente precisa despertar. Não queremos apenas ter mais, queremos ser mais conscientes, mais alinhados, mais livres, mais úteis, mais fortes por dentro, mais preparados para viver a vida que fomos chamados para viver. A quinta grande lição é parar de viver pequeno e assumir responsabilidade. Parar de viver pequeno exige uma decisão. Não dá para continuar culpando o passado para sempre. Não dá para continuar culpando as pessoas. Não dá para continuar culpando a falta de oportunidade. Não dá para continuar esperando tudo ficar perfeito para começar. A gente precisa olhar para dentro e perguntar: o que eu tenho tratado como pequeno, mas que carrega uma grande semente? Que dom eu tenho escondido? Que talento eu tenho ignorado? Que atitude eu sei que preciso tomar, mas venho adiando? Qual área da minha vida precisa de honra, de ordem e consagração? Porque muitas vezes a vida não está pedindo que a gente faça tudo de uma vez. A vida está pedindo que a gente comece com verdade. Comece honrando o corpo, cuidando da mente, organizando a casa, estudando um pouco por dia, tratando melhor as pessoas, parando de se diminuir, dizendo não ao que rouba a nossa paz, dizendo sim ao nosso propósito. A prosperidade não nasce apenas quando o dinheiro chega. Ela nasce quando a nossa mentalidade muda. Quando a gente deixa de pensar como vítima, quando deixamos de agir por medo, quando deixamos de se esconder atrás da culpa, quando paramos de viver no peso do que passou,
quando entendemos que ainda há vida, ainda há caminhos e possibilidades. Enquanto existe fôlego, existe semente. Enquanto existe semente, podemos plantar. E enquanto podemos plantar, existe chance de recomeçar. Vamos trazer para a nossa vida prática. A pergunta é: o que nós estamos oferecendo à vida todos os dias? Porque todos os dias a gente entrega alguma coisa. A gente entrega foco ou distração, entrega fé ou medo, entrega disciplina ou desculpa, gratidão ou reclamação, ação ou adiamento, amor ou indiferença, construção ou desperdício. E cada entrega vai formando o nosso destino. Por isso é importante observar o que nós estamos entregando. A segunda pergunta é: estamos honrando aquilo que já recebemos? Talvez a gente peça mais paz, mas alimenta pensamentos de guerra. Talvez a gente peça mais saúde, mas abandona o corpo. Talvez peça mais dinheiro, mas não administra bem o pouco. Talvez peça mais oportunidade, mas despreza as pequenas portas. Talvez peça uma vida nova, mas mantém hábitos antigos. Não é culpa, é consciência. A consciência não vem para nos esmagar, ela vem para nos acordar. E a terceira pergunta é: qual oferta de honra nós podemos entregar hoje? Talvez seja perdoar alguém, talvez seja pedir perdão, talvez seja começar um projeto, talvez seja estudar, talvez seja cuidar da saúde, talvez seja organizar as finanças, talvez seja voltar a orar, talvez seja parar de se comparar, talvez seja usar um talento que estava guardado há anos. Cada atitude certa é uma oferta. Cada decisão alinhada é uma semente. Cada passo com propósito é uma forma de honra. A gente precisa entender uma coisa. Nós não nascemos para viver pequenos. Não nascemos para passar pela vida apenas sobrevivendo. Não nascemos para carregar medo todos os dias. Não nascemos para sermos prisioneiros da escassez. Não nascemos para esconder nossos dons. Não nascemos para viver desconectados da nossa própria essência. O Criador colocou em cada um de nós sementes de vida, dons, talentos, capacidades, inteligência, criatividade, força, coragem, sensibilidade, propósito. Mas sementes precisam ser honradas. Se a gente despreza a semente, perde a colheita. Se a gente enterra o dom, perde a expansão. Se a gente vive com medo, perde movimento. Se a gente vive na culpa, perde leveza. Se a gente vive na comparação, perde a identidade. Número 7 nos chama de volta para a honra. Honrar a Deus, honrar a vida, honrar o tempo, o corpo, a mente, os dons, a família, o trabalho, o propósito, honrar a própria caminhada. Porque quem honra cresce de forma diferente. Cresce com raiz, com consciência, com paz, com sabedoria. Cresce sem precisar pisar em ninguém. Cresce sem vender a alma. Cresce sem perder a si mesmo. Essa é a prosperidade que vale a pena buscar. Então, a partir de hoje, nós podemos praticar 3 decisões simples. A primeira decisão é reconhecer o que temos nas mãos. Antes de reclamar do que falta, vamos olhar para o que já recebemos. Quantos dons ou quais dons temos? Quais habilidades existem em nós? Quais oportunidades estão próximas? Que pessoas podemos ajudar? Quais sementes podemos plantar? A segunda decisão é honrar com atitude. Honra sem atitude vira discurso. Então vamos escolher uma área da vida para colocar em ordem. Pode ser a saúde, a vida espiritual,
O dinheiro, o trabalho, a família, o emocional, pode ser o tempo. Uma área por vez, um passo por dia, mas com verdade. E a terceira decisão é parar de viver pequeno. Isso não significa viver com arrogância, significa viver com consciência. A gente para de viver pequeno quando para de se diminuir, quando para de adiar, quando para de fugir da responsabilidade, quando para de aceitar uma vida que não combina com o nosso propósito. Humildade não é se apagar. Humildade é reconhecer que tudo vem do Criador e justamente por isso precisa ser bem usado. O capítulo 7 de Números nos mostra que cada entrega importa. A nossa entrega importa, a nossa decisão, a nossa semente, a nossa honra, tudo importa. Talvez ninguém tenha visto tudo que a gente já enfrentou. Talvez ninguém saiba as guerras internas que vencemos em silêncio. Talvez ninguém entenda o quanto estamos tentando recomeçar. Mas existe um Deus que vê. Existe uma ordem maior que responde. Existe uma lei da vida que não falha. Aquilo que é honrado com propósito floresce no tempo certo. Então não vamos mais viver pequenos. Vamos levantar a cabeça, vamos organizar a vida, usar os dons, cuidar da mente, fortalecer o corpo, agir com fé, construir com sabedoria e prosperar com propósito. Porque a verdadeira prosperidade não é apenas chegar mais longe, é chegar mais inteiro, mais livre, em paz, consciente, mais alinhado com a essência que o Criador colocou em nós. E quando a gente vive assim, a vida deixa de ser apenas sobrevivência. Ela se torna missão, construção e se torna a expressão de quem realmente somos. Se essa mensagem falou com o seu coração, deixe o like para fortalecer esse conteúdo. Se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com mais alguém. No próximo vídeo nós vamos continuar caminhando juntos, despertando a mente, fortalecendo a fé e aprendendo a viver de forma mais livre, mais sábia, mais próspera e alinhada com aquilo que o Criador colocou dentro de nós. Te espero no próximo vídeo.